que você, um trabalho, não, uma missão que você faz no seu Instagram, na parte digital, mas eu vejo também que é um campo hoje, é um desafio que tem que ter muita sabedoria para lidar, Tem. ou para que você também não seja muito superficial, Aham. mas ao mesmo tempo também você seja profundo com aquilo que você está falando. A gente tem muita, a gente falou isso no podcast do Ailton. A internet deu voz para muita gente para falar o que quer e muita gente quer ter views. Uhum. E escutar a Josi falar, o irmãozinho falou assim: ah, eu vi o vídeo lá e eu E tô vim vindo aqui. aqui. Faz refletir para quem de fato a gente tá fazendo as coisas. Será que é pra. A gente não sabe quem vai escutar esse podcast, ou que seja, a gente faz isso para que possa chegar no maior número de pessoas. Mas por vezes eu acho que a gente se perde imaginando também, fazendo um devaneio, que isso chegue numa multidão. Mas não, talvez vai chegar uma, duas pessoas e eu vejo você fazendo esse trabalho na comunicação, com a comunicação do seu Instagram. E eu queria escutar você, Josi. Como que você vê hoje esse trabalho missionário e quais são os desafios que você vê no meio digital hoje para aquele que está começando, acabou de ter uma experiência com Deus? Porque imagina um jovem que acabou de ter uma experiência com Deus, ele vai escutar todo mundo. É. Talvez escutar todo mundo vai gerar mais dúvidas do que escutar somente uma pessoa. Ao mesmo tempo também vai trazer muita luz. Uhum. Mas é um desafio para aqueles que estão perto, no dia a dia. Às vezes até orientar bem, falar, ó, o que você escutou não é bem assim, não é bem assado. Então, eu queria escutar você disso, porque eu sei que você tem um trabalho fantástico, até da vida dos santos e tudo isso. Como que para você hoje é um dos maiores desafios na evangelização com a comunicação no Instagram? Assim, tem um tempo, assim, uns bons anos que eu tenho meditado a respeito disso, né? Se você, por exemplo, é nítido isso quando você pega, por exemplo, o meu Instagram. Antigamente eu acabava postando uma foto ou outra, assim, minha, né? Tipo assim, com alguma coisa, Eu comecei a olhar aquilo e falei assim, meu Deus. Isso, assim, bem particular, né? Não querendo, né, falar nada de ninguém, absolutamente. Não estamos fazendo isso. Não. Eu comecei a entender, tipo assim, pra que eu tô fazendo isso? Tipo assim, pra que eu tô pondo essa foto minha aqui? Começou a me incomodar isso aqui, entendeu? Sim. E eu comecei a ver, tipo assim, que, sei lá, uma foto tinha, sei lá, tantas curtidas, mas aí eu começava a pensar assim, mas tipo assim, pra que isso aqui, né? E eu comecei, se você olhar, você vai ver que tem mais pregação, tem mais, tipo assim, as histórias da vida dos santos que eu coloco, assim, e tal. Porque eu comecei a perceber que muita gente via o Instagram e que eu poderia utilizar disso como um campo de missão e não só uma coisa meio fútil, assim, sabe? Sim. E eu comecei a receber testemunhos de pessoas, tipo assim, trechinho de pregação. Uma coisa que eu gosto de colocar muito é trechinho de pregação, sabe? Coisinha. Cara, a gente recebe tanta coisa de tanta gente, assim, falando sobre um pequeno trecho de alguma coisa que você posta, tipo de pregação, assim, sabe? E eu comecei a entender que tem gente que se alimenta dessas coisas. Então, ou seja, que comida que você vai dar? Tem gente se alimentando daquilo ali, entendeu? E eu, assim, Jesus disse, dá-lhes vós mesmos de comer. Que comida que eu tô dando pras pessoas, sabe? Eu tô dando de mim mesmo? Ou eu tô alimentando as pessoas com o catecismo, com a palavra, com a vida dos santos? E eu comecei a entender que a minha rede social era pra isso, entendeu? E hoje eu uso a minha rede social exclusivamente pra evangelização. Tem uma coisa ou outra que eu posto, tipo assim, aniversário, tal, de alguém e tal, mas, meu, se você entrar tipo, quase que 100% para evangelização, porque eu sei que tem gente que se alimenta daquilo ali. Pode ser que não seja o ideal, porque não é mesmo, né? A pessoa tem que se alimentar de livros, do catecismo, da palavra, da Sim. missa, mas tem muita gente que, tipo assim, tá ali. Mas é a E migalha tem gente que muitas vai vezes cair, precisa. exato, e que vai cair ali de paraquedas, cara. Que tem gente que vai cair ali de paraquedas que não é pessoa, tipo assim, que é da igreja. Fora do ciclo da igreja, né? Do Exato. trabalho e tudo isso. E que vai falar pra você, e vai dar testemunho pra você de coisa que você falou ali. E talvez esse lance da internet, porque parece que é tudo, oscila muito, né? Porque eu vejo o seguinte, você é esposa de um especialista em comunicação, eu diria. Porque o Quinho é Quinho muito zica, bom, diga-se de meu. passagem, Isso é verdade. no lance da Quinho é comunicação, áudio, visual.
E aí, se você posta coisas como você disse, fúteis, por exemplo, viagens ou o que quer que seja, as pessoas acessam aquilo e você tem até um número gigantesco de visualizações. Mas parece que a chave muda quando você começa a postar pequenos conteúdos falando a respeito de evangelização. É. Você percebe que aquele público cai. Mas você percebe que as pessoas que começam a acessar e consumir aquilo são pessoas fiéis, são pessoas que passam a te acompanhar sempre. Então a gente olha pra internet e às vezes a internet é um campo minado, onde você acha que você vai fazer muito sucesso, você vai viralizar e às vezes você vai alcançar um número pequeno de pessoas. Por incrível que pareça, hoje tudo viraliza com muita facilidade, né? Mas só o que não presta, às vezes parece que viraliza, né? Cara, E como é que coisas pode? boas do nada poderiam viralizar e não viralizam. Mas às vezes é como o Marquinhos disse, é uma migalha necessária para alguém que tá passando ali, que consumiu aquilo. E se uma pessoa alcançada por aquela palavra teve a vida transformada, a gente cumpriu a missão. Aconteceu o que precisava, né? E assim, qual é a sua intenção, né? A gente tem que olhar para isso. Porque assim, eu penso que nós seremos julgados pelas nossas intenções. Porque aquilo que você pode ver que eu tô fazendo, nem sempre a intenção é boa, entendeu? Pode ser que eu tô colocando uma coisa boa na internet, mas a minha intenção não é boa. Tipo assim, não é uma Profunda, hein? intenção. Não é só... Parece bom, né? Não é só parecer E bom. pode ser, sei lá, eu coloco um trecho de uma pregação porque eu quero ser visto. Porque Olha, eu quero isso. ser... aquele trecho de pregação pode salvar alguém, mas pode me perder, mano. Sim, a É vaidade uma por linha trás muito daquilo, né? tênue aí também, né? Porque imagina, pra também você começar algo e no meio desse percurso você vê que você tá ganhando views, e você fala, não, eu não posso parar porque eu estou ganhando views. E aí, assim, você tem que ter muito claro, assim, na sua cabeça, aquela palavra de Gálatas. Aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Sim. Entendeu? Ca- Porque quando vem, Meu Deus do céu. qualquer traço de vaidade que Olha você isso. que venha, que você possa, nossa, essa aqui Olha, eu eu arrasei. Tô voando Ei, baixo. Olha o tanto de Não, visualização. Não, e quem nunca recebeu? O Aí- Josi, aí você Jesus- falando, nossa, fiquei tocada. Jesus faz assim. Você não é nada. Nossa. Nada. E você vê que o diabo é uma desgraça mesmo, né? Porque às vezes a pessoa nem foi tocada por aquilo. Mas às vezes ela quer de alguma maneira se aproximar ou quer... Josi, você é tão você maravilhosa. voou. Nossa, Meu Josi. Deus. Nossa, olha Que essa docilidade. voz, olha. Nem sabe aí- o que você falou. E Daí- aí o diabo encheu seu coração de vaidade. Glória a Deus, irmão. Mas assim, a gente precisa de verdade lembrar. Eu preciso lembrar que Josi que eu era quando Deus me encontrou. Meu Deus do céu. Entendeu? É isso. Que por um instante, se eu desviar o meu olhar do Senhor, eu não volto a ser aquela Josi. Eu vou ser muito pior do que aquilo. Né? Porque Oséias vai falar o quê? Lá em Oséias vai dizer assim, o meu povo é inclinado a se separar de mim. Ou seja, existe uma inclinação no meu coração que é natural do meu coração de me separar de Deus. Meu coração é vaidoso, meu coração é orgulhoso, sou uma pessoa extremamente soberba, eu sou. Então eu preciso lembrar constantemente que eu não sou nada. Isso é um exercício que eu preciso fazer. Quem pensa ser alguma coisa de outro, se você pensa ser alguma coisa não sendo nada, se você esquecer que quem falou na sua boca não foi você, foi Deus, se você esquecer que essa pregação só tocou essa alma porque Deus estava agindo, não foi você, se você esquecer por um instante disso aqui, você se perde, né? Então, assim, eu preciso me lembrar disso, preciso me lembrar de Romanos que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque isso aqui é graça, não sou eu. Sim. É a graça de Deus. Então, eu preciso ter essa consciência a todo instante. Me lembrar quem eu sou. Lembrar que eu não sou nada, que eu sou, assim, extremamente pecadora. E que se eu me desviar um instante, se eu não rezar um dia, se eu não olhar para o Senhor a todo instante, se eu não tomar a minha cruz, eu volto a ser pior do que eu era. Entendeu? Então, assim, essa consciência nos ajuda a não se envaidecer e não esperar nada de ninguém. Assim, não esperar... Se você tem a reta intenção no teu coração, se uma pessoa vê ou se 1000 pessoas verem, pra você não faz diferença Até nenhuma. porque aquilo pode acabar nos convencendo ser aquilo que a gente não é. As Exatamente. pessoas falam, nossa... Quer dizer, eu coloco porque eu quero ser chamada pra pregar em algum lugar? Entendeu? Quer fechar Quer uma dizer, agenda? Eu tenho comigo assim, sexta-feira eu ia no meu grupo de oração. Ah, mas e se o Frei Gilson me chamasse pra pregar lá com ele hein, na sexta-feira? Quem me conhece sabe, assim, não falo isso por quem que tá aí não me deixa mentir. Na sexta-feira eu não vou, cara.
Se desculpa, Frei, te amo, mas na sexta-feira... Você ele entendeu, não né, volta. Frei? Não pode convidar a Josi Só na na sexta-feira. Não chama na sexta. Não, assim... Com Sexta talvez, se for uma vigília depois do Jamais- grupo de oração, Jamais eu esperaria Não, isso. e Mas evita assim, convidar eu na falei terça uma coisa também. bem assim, né? depois aleatória pra dizer que Pra não é dizer a que- proporção, Não. mas é o seu chamado. E a gente precisa ser assim, porque É senão saber a o gente... seu lugar, né? É, Sim. e assim, gente, eu sei muito bem quem eu sou, sabe? O Derson me conhece um pouco melhor, sabe as minhas misérias, assim. Cara, eu posso voltar num instante a estar no meio do lixo lá de onde eu saí. Muito mais rápido do que nós permaneceríamos, né? Totalmente. Sabe, tipo assim, vamos dizer, esses 11 anos assim que eu tô na graça, mais assim, focada e firme, decidida, posso te jogar fora em questão de segundos. Só basta que eu mire o meu olhar em mim e não em Deus. É só isso que basta. Eu só preciso. Eu não vou nem falar, preciso olhar pro inimigo. Não, preciso só olhar pra mim, um instantezinho. Fazer a minha vontade só uma vez. Pronto. Um caminho sem volta. Porque assim, quem quiser me seguir, renuncie a si. Quer dizer, o pior sou eu. Porque assim, o inimigo não pode fazer nada comigo. Eu que decido. Entendeu? Eu que escolho. Ele pode me sugerir muita coisa, né? O mundo pode me oferecer muitas coisas. Quem escolhe sou eu. Então é por isso que renuncia a si primeiro, né? Não é renuncia ao demônio, renuncia ao mundo, renuncia a si. Porque quem consegue seguir Jesus? Quem renuncia completamente a si mesmo. Porque se não for assim, a gente não consegue. A gente consegue até fingir até uma parte. Sim. Até algum momento, assim. Mas assim, se você não renunciar a si mesmo, esquece. Em algum Se momento vai você dar não ruim. porque daí é renunciar todo o tempo o seu ego, a sua vaidade, a sua soberba. Porque a gente é isso aí, entendeu? Não adianta a gente não, que nós somos não. A gente não é nada, zero. A gente é É ruim pra Deus. valer. Até achar que... A Josi fala, né? E por vezes a gente pensa em algum momento que Deus nos coloca no lugar porque nós somos os melhores para aquilo, Nossa, né? mano. Pelo Pelo contrário. contrário.